Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso evento Propriedade Intelectual, Maturidade Tecnológica, o que fazer. Hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês desse evento que a gente está organizando aqui pelo Conselho Regional de Química. Eu sou Andréia Mariano, eu coordeno as comissões técnicas do CRQ e agradeço muito a presença de todos aqui hoje, tá? Agradeço também na realização desse evento o apoio do Sinquisp, que é nosso parceiro em maioria dos nossos eventos, e também a Profinit, a Fortec e a Universidade Federal da Bahia, tá? Pelo apoio ao nosso evento de hoje. Bom, esse evento hoje, de propriedade intelectual, ele foi idealizado atendendo diversos pedidos de profissionais que na verdade a gente modelou um pouquinho como uma forma de bate-papo, com a professora doutora Cristina Quintela, que eu agradeço já antecipadamente a participação, e nós vamos ter aí a nossa mediadora, Renata Cerqueira, que ela faz parte da nossa comissão de alimentos. Eu também agradeço a Sabrina, que está aí no apoio nosso da parte técnica, que na verdade foi ela que organizou, foi toda aí organizadora e idealizadora desse evento, que articulou aí junto com a Cristina e com a Renata, a parte de conteúdo do evento que a gente vai tratar hoje, e formatou aí o evento para nós. Então, obrigada, Sabrina, por toda a parte, todo o apoio aí que tem nos dado, principalmente para mim. Bom, muitos se perguntam por que o CRQ, na verdade, acaba entrando nessa questão aí, falando da questão de propriedade intelectual e tudo mais. Bom, a gente tem muito a ver com esse assunto, porque os profissionais da química, eles acabam, para desempenhar as atividades deles, serem registrados nos conselhos regionais, Aqui, por exemplo, que a gente está na 4ª região, que compreende o estado de São Paulo, mas a gente tem regionais espalhados por todo o Brasil. Então, qualquer profissional da química para desempenho das atividades dele, ele precisa estar registrado no conselho. E o papel fundamental do conselho é justamente trazer benefícios para a sociedade, Esse é o papel fundamental de todo o sistema, Conselho Federal de Química e os conselhos regionais, que é zelar pelos interesses da sociedade nas questões que envolvem a atividade química. Então, portanto, ter os profissionais muito bem qualificados, muito bem fundamentados, é o nosso papel, Então, a gente tem, sim, que ter e colocar sempre assuntos em tema que vai realmente contribuir aí com a atuação profissional, de forma que a sociedade seja beneficiada. A gente também tem que lembrar, eu não mencionei no começo, mas eu sou engenheira química, então também sou um profissional da química, É que pelo fato da gente estar geralmente na área de exatas, a gente acha que assim, nós temos o nosso lado forte, assim, bem, de querer saber como funcionam as coisas, a gente é bem curioso, a gente quer, o nosso lado investigativo é sempre muito forte. Mas a vontade de desenvolver produtos, desenvolver tecnologias também. Mas o que a gente acaba muitas vezes deixando algumas questões de lado são a parte legal, não que ela não seja importante do nosso ponto de vista, mas é que para a gente tudo é tão óbvio, tudo é tão claro, que as questões legais elas acabam ficando em segundo plano para a nossa visão. Então, o que a gente acaba realmente denotando é justamente ter aí a questão de se focar na parte, intelectual, vamos dizer assim, na parte realmente da inovação. E quando a gente fala de inovação, principalmente na inovação, a gente tem que se ater a alguns detalhes, que é isso, na verdade, que a gente vai falar um pouquinho hoje com vocês. Espero que todos aproveitem bastante as informações que vão ser transmitidas aqui hoje, nesse bate-papo, entre a professora Cristina e a Renata, a qual eu chamo agora a Renata para conduzir o evento, Renata, boa tarde, seja bem-vinda. Bom, a Renata, ela é técnica em química, farmacêutica e mestre em toxicologia de alimentos. Tem especialização em ciência, tecnologia e segurança de alimentos, é docente do curso de engenharia de alimentos na Facens e atua na indústria química de alimentos há 22 anos. E é uma entusiasta em inovação
e alimentos também. Renata, vamos lá? Sim. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, professora doutora Cristina. Boa tarde a todos. Então, hoje eu serei a moderadora de vocês, né, durante o evento. Então, agora eu vou apresentar o que a gente vai discutir e depois eu passo a palavra para a professora Cristina. Então, como que a gente vai estar fazendo, tá, pessoal? Então, a gente vai ter a palestra em aproximadamente 40 minutos, tá? Depois disso, enquanto isso, eu estarei coletando as perguntas no chat, então aproveitem para tirar as dúvidas com essa renomada profissional que vai passar para a gente dividir o conhecimento conosco, né? Que eu vou apresentar a professora daqui a pouquinho. Após essa palestra, então, nós teremos um bate-papo para que a gente possa discutir esse assunto, né, que é um assunto muito relevante, essa transformação que a gente está tendo nesse contexto da inovação no mundo, em especial no Brasil, em diversos segmentos, ok? Então, durante a palestra, a professora doutora Cristina, o que ela vai abordar? Ela vai abordar por que patentes, quando que é necessário ter uma patente, como que a gente garante essa propriedade do conhecimento, o papel da patente na maturidade tecnológica e o uso das tecnologias pela sociedade, o que é maturidade tecnológica, né? O que é esse termo, onde atua cada setor na sociedade, o desenvolvimento de produtos e processos e como que isso tem sido financiado pelo nosso governo, o que é uma startup, o que é uma spin-off. A professora também vai comentar do Profinit, que é um mestrado profissional, vai falar sobre a lei, que é uma lei da inovação, que é a lei número 10.973, que é de dezembro de 2004, vai comentar o assunto que hoje está muito emergente, que é a questão da busca pela vacina, né, dessa pandemia que a gente está vivendo, do Covid-19. Então, apresentar a nossa palestrante. Então, a professora doutora Cristina Quintela é bacharel em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em Físico-Química pela Universidade Federal também do Rio de Janeiro, é doutora em Ciências Moleculares pela University of Sussex, no Reino Unido, fez pós-doutorado no Instituto Superior de Economia e de Gestão da Universidade de Lisboa, Portugal, e também no Instituto Politécnico de Setúbal, em Portugal, além de diversas capacitações de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. É professora titular da Universidade Federal da Bahia, atua principalmente na parte de dinâmica e cinética molecular, espectroscopia, biotecnologia, produção e transporte de petróleo, CO2, instrumentação, negociação, prospecção tecnológica, gestão da inovação e na parte de redes sociais. É editora-chefe da revista de caderno de prospecção, é inventora de mais de 42 patentes nacionais e internacionais, implantou e coordenou o Núcleo de Inovação Tecnológica na Universidade Federal da Bahia, durante o período de 2005 a 2014. Foi a primeira coordenadora de inovação da Universidade da Bahia, Federal da Bahia. Desde 2004, coordena a rede NIT, que é do Nordeste, e criou o portal da rede de inovação. E desde a criação da Associação do Fórum Nacional de Gestão de Inovação e Transferência, de tecnologia Fortec, e até hoje participa de gestão em diversos cargos. Então, já foi presidente, e desde então se propôs a ser a coordenadora acadêmica nacional do Profinit, que a professora vai comentar um pouco durante a sua palestra, que é o Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação. Então, muito bem-vinda, professora. Então, passo a palavra, aproveitem, tirem suas dúvidas, eu vou estar aqui no chat coletando as informações, ok? Professor. Muitíssimo obrigada, Renata, Andréia. Andréia, é uma iniciativa ótima do CRQ, porque nós, assim, como profissionais, no dia a dia, nós todos temos ideias e não sabemos bem o que fazer com elas, se são uma patente, se são uma empresa. Também nós temos uma coisa chamada engenharia reversa. Nós olhamos, vemos o que os outros estão fazendo, tentamos entender como eles fazem e a partir daí nós temos ideias. Tá?
Também muitos de vocês já ouviram assim aquelas coisas um pouquinho absurdas de o que é mais importante, uma patente, um artigo, quer dizer, não faz sentido isso de jeito nenhum. Ou, não, porque eu tive uma ideia e eu vou pôr no mercado, mas as pessoas se esquecem que tem uma série de etapas necessárias para chegar nesse mercado. Não, eu tive uma ideia, eu vou abrir uma startup ou uma spin-off, ou vou procurar uma incubadora, um parque tecnológico. Então, tudo isso a gente tem assim na nossa rotina. Puxa vida, eu sou empregado de uma empresa, mas eu tive umas ideias e agora eu estou pensando em abrir a minha empresa, como é que eu faço? Então, tudo isso está muito relacionado com o conceito de maturidade tecnológica. E a Andrea me pediu para tocar nesse assunto e a Renata, graças a Deus, aceitou também ser a nossa interlocutora e tenho certeza que ela vai trazer ótimas contribuições. Eu vou partilhar agora com vocês a minha tela. Espero que estejam vendo essa tela aí. Estamos vendo sim, Cristina. Beleza? Pronto. Só não está em modo de apresentação ainda. Isso. Agora está, não é? Agora sim. Pronto. Então, vamos lá ver. Então, a pergunta é o que e quando fazer, tá? Vocês veem aí embaixo uma série de links, depois eu vou pulá-los no chat. Então, todo esse material que eu estou passando para vocês está disponível, inclusive o PowerPoint, não apenas o PDF da apresentação. Então, não fiquem assim muito estressados, copiando e colando telas, etc. Se precisarem de alguma coisa, estamos aqui. Então, a gente vai dividir nos itens qual a melhor maneira de apropriar o que eu desenvolvi ou inventei. Eu fiz engenharia reversa e melhorei, tá? O que é maturidade tecnológica? Como é que a gente classifica? Quem paga a conta? Depois, ambientes de inovação, o que são? Depois, estou infringindo os direitos dos outros? Alguém já fez o que eu fiz? Posso patentear o que eu tive ideia, o que eu fiz? E, finalmente, vamos só falar um pouquinho sobre lei de inovação, Fortec, Profinit. Eu acredito que esse item vai aparecer mais mesmo na nossa conversa depois. Então, inicialmente, eu, alguns anos atrás, pedi esse slide ao professor Luiz Otávio Pimentel, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele foi um dos primeiros diretores do Fortec e também ele depois foi presidente do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, lá no Rio de Janeiro. Além disso, ele é árbitro e é auditor de processos de transferência de tecnologia do Mercosul, etc. Eu achei muito interessante, porque quando a gente pensa, eu tive uma ideia, vou patentear, a gente não pensa que tem uma série de outras possibilidades da gente apropriar o que a gente desenvolveu. Então, vejam só, aqui em cima, invenções e modelos de utilidade são os dois tipos de patentes. Mas, às vezes, você precisa, por exemplo, de uma marca forte ou de um design ligados ao que você comercializa. Por exemplo, se você for comprar baterias para carro, qual é o tipo de bateria que você compra? Por exemplo, se você for comprar lâminas de barbear, você vai usar Gillette? Então, isso é uma marca. Depois, as cultivares. Alguns de vocês podem estar desenvolvendo novas plantas, etc. Indicações geográficas, a gente tem no Vale dos Vinhedos, lá no Rio Grande do Sul. Então, associado a uma indicação geográfica, tem todo um modelo de negócio, de turismo. Quem não gostaria, nessa época, a gente não estar preso com o Covid e poder passear pelo Rio Grande do Sul, pela região sul, tomar uns vinhos, ficar em hotéis bonitos, etc. Namorar um pouquinho. Depois, temos a topografia de circuitos integrados, que é a parte eletroeletrônica, o trade dress. Por exemplo, quando alguém vem com um presentinho para você, num saquinho, às vezes você já sabe, por exemplo, não, isso vem da Natura, só pela maneira como está embalado. Temos o segredo industrial, o exemplo mais conhecido chama-se Coca-Cola. Mas segredo industrial é sempre uma faca de dois gumes, porque até quando e como a gente vai conseguir manter isso? Então, é um sistema que é muito raro ser utilizado,
e só costuma ser utilizado por grandes transnacionais. Depois temos os dados de provas, olha só, vocês veem aqui um trator e um caminhão. Isso foi essencial para a gente decidir quanta biodiesel a gente iria misturar no diesel, porque a gente descobriu que o B100, que é 100% de diesel, ainda não está adequado para os motores de tratores, caminhões, etc., que a gente usa. Então, por isso que a gente usa o B5, B10, além da pouca disponibilidade ainda de biodiesel no mercado. Depois temos informações não divulgadas, tá? Que são informações que ficam com as pessoas, com os envolvidos. A gente chama isso assim de uma maneira mais comum como know-how. Temos as bases de dados. Quem não fez já um espectro, uma cromatografia, uma coisa assim, e ele não disse, não, tem essa substância e essa, e essa, e essa, por quê? Porque ele está comparando aquele espectro, aquele resultado, aquele cromatograma, com uma base enorme de dados, às vezes são 1.000, 3.000, 10.000 dados, e vendo onde é que está parecido ou não, e a partir daí identificando as substâncias. Depois temos o registro de software. No Brasil não se aceitam patentes de software, vários países não se aceita, só se aceita o registro, tá? Temos os direitos conexos, que são, por exemplo, e os direitos de autor, por exemplo, faz-se uma música, o Araqueto faz uma música e os direitos conexos dessa música vão para as empresas que fazem a sua divulgação, disseminação, que é o que a gente chama de direitos conexos. Boa parte da música baiana, brasileira e caribenha pertencem à Espanha, porque os direitos conexos pertencem à Espanha e às vezes não é um percentual pequeno. Tá? Então essas são as várias possibilidades de quando você tem uma ideia. E a maturidade, certo? Tudo bem, eu tive uma ideia, e daí? Então, aqui eu estou mostrando para vocês o famoso termômetro da NASA. Em 2014, a NASA sofreu uma série de auditorias e foi exigido que ela fizesse, então, uma escala de maturidade tecnológica. Ela fez, em 2014, ela publicou. Então, normalmente varia de 1 a 9, sendo que 1 é a ideia e 9 já é o produto no mercado. Depois disso, teve uma série de outros níveis de maturidade tecnológica ou prontidão, a depender de quem traduz para o português, usa maturidade ou prontidão, tá? Então, vocês têm, por exemplo, aqui a biomédica, BRL, que está muito ligada hoje em dia à nossa realidade do Covid. Aqui vocês têm um slide que eu não vou ler, mas depois vocês vão olhar. Também vocês podem baixar isso da homepage do Profinita, é gratuito, tá? Com a descrição mais detalhada do que é cada TRL, para quem sentir assim, insegurança, pensar. E aqui eu foquei para a área médica essa situação que nós estamos tendo hoje em dia, né? Essa pandemia aqui no Brasil, no planeta. Então, vocês veem mais ou menos como é que as coisas são. Em nós temos uma ideia. Quando você teve aquela ideia, tá? Depois você deu uma testada, uma mini testada na sua ideia, e aí você já manda um resumo para um congresso. Claro que resumos podem ser mandados em todas as outras fases, mas eles se iniciam usualmente no TRL2. No TRL3, se iniciam os artigos científicos, que é quando você trabalhou um pouco mais, ou quando você faz, no caso da saúde, da área da saúde, os testes in vitro. No TRL4 é quando começa, de fato, o desenvolvimento tecnológico. Então, você tem as primeiras patentes sendo protocoladas, elas podem ser protocoladas em TRLs mais altos, e usualmente são apenas com TRLs com titulares acadêmicos. No TRL5, você ou licenciou uma patente, ou você já tem cotitulares empresariais, porque está fazendo um desenvolvimento conjunto com as empresas que devem comercializar, e você tem também a fase 0 dos testes clínicos ou os testes pré-clínicos, usualmente em animais, tá? Podem ser utilizados mamíferos, certo? Na fase 1, 2, 3 e 4, você começa os testes já
em mamíferos superiores, que a gente chama de humanos, tá? No teste da fase 2, por exemplo, a maior parte dos testes que existem hoje em dia, tá? São cerca de 165 testes de vacina, estão na fase 1 ou 2. Apenas 3 estão na fase 3, por causa do Covid-19, tá? E na fase 4 é quando começa a ser utilizado mais pela sociedade e fica disponível no mercado. Então, vocês veem que o fato de dizer descobrimos uma vacina para a Covid, tá? Mas está em que TRE, em que fase? Usualmente, as fases de testes clínicos demoram de 3 meses a 1 ano. Tá? Aqui vocês podem baixar 3 artigos que nós fizemos em conjunto com médicos, etc., que olham os artigos, que é o TRL13 e acima, as patentes, TRL4 e acima, os testes clínicos, TRL5 a 8 e já o mercado, TRL9. Aqui, eu fui fazer um pós-doutorado em Portugal, eu ainda estava lá, eu só viajei para o Brasil no dia 16 de março, peguei um dos últimos voos, graças a Deus, que não teria ficado presa lá. Então, no dia 14 de março, é um fim de semana, nós não tínhamos muito o que fazer. Então, eu liguei para alguns médicos, alguns pesquisadores, a professora Grace, lá da UNB. Aliás, eu vi aqui uma colega dela, a Osana Thaís. Seja bem-vinda, Osana. A professora Ana Mata, lá de Portugal. E o doutor Pedro, que trabalha no hospital em Portugal, que tem uma aula enorme só do Covid-19. E nós fomos procurar na homepage internacional da Organização Mundial da Saúde os testes clínicos. E nós descobrimos que artigos nós tínhamos 126, patentes 991, vacinas nós tínhamos 2 estudos clínicos e tínhamos 0 no mercado. Ou seja, a humanidade não estava pronta para fazer frente ao Covid-19. O que é que a gente chama de ciência? TRL 3 e 4. Sem financiar esses daqui, não se chegam nos mais avançados. Tá? Alguns TRL 5, 6 também podem ser chamados daquilo que a gente chama no Brasil de investir em ciência. Além disso, as patentes elas estavam focadas em humanos e em animais. Claro que, se a humanidade não investir em maturidade tecnológica relacionada aos coronavírus, nós temos essa realidade. Isso eu puxei hoje de manhã, tá? Nós temos, estão vendo aí os vermelhinhos, é onde a gente tem o coronavírus disperso. Aqui nós temos o número de casos diários, continuam subindo no mundo, certo? E aqui é os casos confirmados, tá? A parte outra maneira de representar. E principalmente nós temos quase 700 mil mortes ligadas ao Covid-19. É um absurdo e mostra o que é que acontece quando os países começam a se preocupar muito com política, muito com grandes financiamentos, com bolsas, etc., e esquecem de que o crescimento e a fertilidade dos campos, da medicina, ou seja, o sucesso da humanidade nesse nosso planeta tem que se basear realmente em novos conhecimentos científicos. Aqui vocês veem o que tínhamos em 29 de março, 10 dias depois, tá? Nós tínhamos a maior parte dos estudos, tá? Ou recrutando pacientes ou ainda não recrutando, nós só tínhamos 10 estudos em funcionamento, tá? E se vocês olharam, a maior parte dos estudos estava na fase 0. Na fase 4 nós tínhamos alguns, mas eram muito poucos e ainda não estavam, de fato, fazendo os estudos, estavam apenas recrutando. Tá? Só 3 estudos estavam em andamento, de fato. Aqui, a gente tem já em 13 de abril, praticamente um mês depois, o que é que estava sendo estudado. Vários de vocês devem ter familiares ou pessoas conhecidas, ou até amigos do peito, ou pessoas que vocês amam,
que estão tomando os remédios, né? Então, quando nós vimos que não tinha vacinas, nós fomos estudar remédios. Então, vocês veem que a maior parte dos remédios, eles trabalham com vários braços. O que é braço? Por exemplo, eu tenho 10 pacientes, 30 pacientes, 10 tomam antimaláricos, tá? 10 tomam antiviral e 10 tomam anticorpos. Num outro estudo, 10 tomam uma associação de antimilárico com antiviral. Então, prestem atenção, porque normalmente as pessoas elas não tomam apenas um medicamento. Não existe um medicamento para coronavírus. Existem várias associações. Aqui vocês têm os estudos que estavam em 13 de abril sendo feitos. Olha aqui a hidroxicloroquina, nós tínhamos testes na fase 2, 3 e 4. Esses daqui foram descontinuados por os efeitos nocivos aos pacientes, tá? Então, tem uma série de outros sendo estudados e aqui vocês vão ver o que tinha na fase 0, 1, 2, 3, 4 e algumas classes não informadas. Ok, vamos sair agora do Covid-19 e vamos ver onde é que nós fazemos esses estudos de maturidade tecnológica. Por exemplo, o Embrapi, tá? É a agência brasileira que foi criada para aumentar a maturidade tecnológica. Eles trabalham apenas do 3 ao 6, certo? Aqui vocês veem um exemplo do nosso trabalho de laboratório em que nós injetamos ou glicerina bruta ou produtos biotecnológicos nos poços, nos solos para produzir petróleo. Vocês vão ver que nas TRLs mais baixas nós temos essencialmente artigos e nas mais avançadas temos patentes. Esse daqui é um exemplo do espectrofluorímetro comercializado pela Quimis, que é uma empresa de médio porte familiar aí de São Paulo. Ele tem um preço muito abaixo dos espectrofluorímetros da PET-Elmer, por exemplo, Shimadzu, etc. Tá? E foi desenvolvido em associação com o nosso grupo de trabalho. Então, vocês veem que aqui os artigos saem nos TRLs mais baixos e as patentes nos TRLs mais avançados. Tá? Onde é que nós conseguimos financiamento? Quem paga a conta? Tá? Aqui no início, nos TRLs mais baixos, são financiamentos que não têm retorno. Então, são oriundos do governo. Nos TRLs mais avançados, vocês têm usualmente bancos ou bolsa de valores, etc., que fazem esse financiamento. E aqui no meio a gente tem o que a gente chama de Vale da Morte, os TRLs do meio. Quem vai financiar? Tá? Anjos, Venture Capital, etc. No entanto, eu quero mostrar atenção para vocês, tá? Para chamar a atenção, porque esses TRLs medianos, eles, nos outros países, há 30 anos, 40 anos, 20 anos, foram financiados pelo governo. E em muitos países, inclusive nesses TRLs mais avançados, o governo financia como subvenção. Quem não ouviu falar nas guerras da Organização Mundial do Comércio entre a Embraer e outras empresas, porque alguns eram subvencionados e outros não na venda de aviões. Então, nós temos também isso muito na área da agricultura. Agora, se o governo não financia, não apoia aqui no Brasil esse desenvolvimento, as empresas têm um altíssimo risco, então elas não vão investir também. Aqui é o nosso Vale da Morte, o nosso grande problema, tá? Para a gente crescer. Você teve uma ideia, começa um financiamento e aqui ou você consegue financiamento ou você morre. Aqui temos também as fontes de financiamento, tá? Uma maneira mais simples, essencialmente que eu mostrei antes. Atenção, plano de negócios, tá? Muitos de vocês nunca fizeram um plano de negócios, mas isso é tão simples de fazer. Quando a gente vê esse número, a gente pensa, meu Deus, é difícil, etc. e tal. Mas depois, quando a gente vê na prática, vale a pena vocês darem uma olhada. Entrem na homepage do Sebrae,
Deem uma olhadinha nisso, no Canvas, também nas matrizes de SWOT, ou fofinhas, como a gente costuma falar, tá? E vamos em frente. Então, vejam só, o que é que nós temos no Brasil? Os direitos autorais estão andando, as patentes estão andando mais ou menos, mas aqui está o nosso gargalo, que é aquele TRL mediano, tá? É um TRL onde você precisa dos empreendedores, das incubadoras, dos parques tecnológicos, das spin-offs, das startups, e precisa também de financiamento, tá? Finalmente, como é que a gente sabe se está infringindo os direitos de outros, se alguém já fez o que eu fiz, ou se eu posso patentear ou apropriar de outra maneira? Então, para isso, a gente tem a prospecção tecnológica. A prospecção tecnológica, ela tem várias modalidades, a busca da anterioridade, monitoramento tecnológico, vigilância tecnológica, prognóstico, previsão, mapas tecnológicos, etc. Inclusive, eu vi que a professora Susana Boschiver, lá da UFRJ, que é a craque brasileira de mapas tecnológicos, está aí. Muito obrigada pela sua presença, professora. Então, para a busca da anterioridade, temos que olhar se tem primeiro algum similar no mercado, tá? Depois, temos que fazer aquilo que as pessoas chamam de revisão bibliográfica, que é a busca das publicações científicas. Temos também que olhar se tem patentes ou não, tá? Que é o que a gente chama de estado da técnica. E, finalmente, a gente sempre olha parcerias com as empresas, tá? E onde é que a gente procura isso? A gente pode procurar, a depender do nível de maturidade tecnológica, onde essa informação estiver. Por exemplo, no Covid-19, nós fomos para a homepage da Organização Mundial de Saúde procurar o que estava registrado em testes clínicos. Inclusive, recentemente, vários países assinaram um protocolo e foi criada uma nova base só para Covid-19. E vocês podem entrar, podem baixar o Excel e podem minerar e ver o que é que está acontecendo, tá? Temos que ver também se é um produto, um processo, um método, e qual o setor industrial onde vai ser utilizado. Cada setor industrial tem as suas homepages mais específicas, como eu dei exemplo agora, para o Covid-19, essa base da Organização Mundial da Saúde. Tá? Vocês, para poderem apropriar, por exemplo, num exemplo de patente, o que vocês desenvolveram, vocês têm que saber se a invenção é nova ou não e se tem esse efeito inesperado. Por exemplo, os químicos, se é um halogênio, se já tem alguma coisa que o halogênio faz, por exemplo, ser ótimo para matar o coronavírus, certo? Os outros halogênios também vão fazer. Então, temos que dar uma olhadinha nessa parte aqui para vocês descobrirem alguma coisa um pouco diferente. Aqui temos algumas homepages, tá? Aqui vocês têm o Worldwide. Essa homepage eu uso muito porque, em vez de eu ficar procurando patentes em um país, Estados Unidos, Japão, China, Brasil, Inglaterra, Portugal, etc., eu vou aí porque ela puxa de mais de 90 países, é de acesso livre, tá? Então, aí eu já busco de uma vez em vários países. Aqui também tem o Patent Scope da WIPO, é importante para você ver que patentes estão em mais do que um país, não apenas no país de origem, tá? Não se esquecendo que para você comercializar ou produzir num país, você tem que ter a patente nesse país, patente é territorial. Aqui você tem o Derwent, tá? Que agora liberaram o acesso durante o Covid-19. Antes você só podia acessar se você estivesse dentro de uma universidade ou de um centro de pesquisa. Você procura ali no assunto, você escreve Derwent, aí depois aparece aqui Derwent, você clica e você entra na homepage do Derwent para buscar patentes. Aqui você tem o Lens também, que é um outro sistema de busca de patentes muito bom. E para quem precisa, atenção CRQ, de fórmulas químicas ou compostos químicos,
essa homepage é essencial, porque você pode procurar pela estrutura, pode procurar por uma série de outros itens e também por formulações ou moléculas análogas. E esse daqui eu pus porque dá figuras lindas, gente. Só que tem que ter cuidado, porque às vezes você faz uma busca e sai um resultado lindo, mas você não faz sentido, porque você fez uma busca muito mal feita, tá? Mas o importante é a gente sair desses gráficos de barrinhas para a gente poder ver relacionamentos entre inventores, entre países, entre titulares de patentes, distribuição mundial, por aí vai, tem uma série de coisas que podem ser feitas. E, finalmente, o nosso INPI, onde a gente vê o andamento, por exemplo, se você está fazendo engenharia reversa e você viu uma patente muito parecida, ou se você quer produzir e comercializar o conteúdo de uma patente, de algo que já está patenteado, porque você tem uma ideia boa do mercado, etc. Ou seja, você vai pegar um TRL4 e vai jogar no TRL9, também é válido. E por aqui você vê se aqui no Brasil ela está em domínio público, ela foi pedida, não foi. Então você vai descobrir se pode comercializar e produzir sem pagar nenhum direitos, ou vai descobrir quem é o detentor dos direitos e aí vai sentar e negociar. Porque uma patente, o TRL4 na gaveta, não traz bem-estar para a sociedade. Então, se tiver uma possibilidade de colocar no mercado, é sempre bom. Aí, vamos lá. Lei da Inovação, Fortec e Profinit. Então, o Fortec, ela é a Associação Nacional Brasileira dos Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia. A presidenta hoje em dia é Sheila Coutinho, tá? Se vocês tiverem dúvidas, precisarem de alguma informação, entrem nessa homepage, porque eles certamente vão poder ajudar vocês. E o Fortec, ele trabalha com cooperação internacional, com gestão, com regulação, com pesquisa e inovação e também uma das ações de concretização, de criar um patamar único no Brasil de conhecimento e competências é o Profinit. Tá? O Profinit é um mestrado profissional em rede nacional. Ele foca propriedade intelectual, lembra aquela figura inicial que eu mostrei, patentes, marcas, design, software? Então, ele cobre tudo isso. Mas ele não fica aí, ele fica como é que a gente transfere a tecnologia e como é que a gente gera inovação tecnológica. Vocês veem aí no mapa que estamos distribuídos no Brasil praticamente todo. Só nos faltam o Acre, Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito Santo e Sergipe. Acre está sendo negociado, Mato Grosso do Sul e Goiás estão na fila, Espírito Santo está na fila, Sergipe nós temos a professora Suzana Russo e os seus colegas com o programa Ciência da Propriedade Intelectual, que cobre também justamente essa parte lá, então seria até redundante. Nós temos, hoje em dia, mais de 1.400 alunos. Em setembro, nós devemos abrir as inscrições, tá? Para a turma 2020. É um programa gratuito. O Profinit os alunos não pagam bolsa, os alunos não pagam anuidades, os docentes não ganham prolabores, é uma contribuição social do Fortec, e os docentes também não recebem bolsa. 96% dos nossos selecionados estão trabalhando no mercado e a nossa média etária é na faixa de 36 anos. Então, nós pegamos profissionais que já estejam no mercado. Inclusive, tem, por exemplo, um aluno que eu me lembro que está com 68 anos. Até passa para frente dos meus 60 anos. Então, são pessoas que já estão no mercado e que querem desenvolver essas competências. Ele é ministrado sexta à noite e sábado. Tá? Além disso, se vocês quiserem obter mais informações, material gratuito, é só baixar desses slides aí, tá? Inclusive, nós temos disciplinas completas em vários itens, nós estamos partilhando gratuitamente com quem precisar, é só mandar um e-mail, quem quiser dar mini cursos, criar disciplinas, etc. E temos aí um atendimento na Lei da Inovação, no artigo 26, diz que as instituições de ciência e tecnologia
tem que formar o seu pessoal nas competências da lei, que é propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação tecnológica. Então, nós criamos essa disciplina, estamos disponibilizando gratuitamente slides PowerPoint, planos de aula, conteúdos programáticos, material complementar, referências, etc. Basta enviar um e-mail para profnit.secretaria@gmail.com. No mais, eu queria agradecer, tá, às equipes do Profnit, estou usando o material deles, muito disso nós desenvolvemos em oficinas pedagógicas, onde se juntam 40, 100 docentes do Brasil inteiro. Nós melhoramos os slides, complementamos o que precisa ser, escrevemos, planejamos redação de capítulos para depois serem baixados gratuitamente, ou seja, esses quase 500 professores do Brasil inteiro trabalham desenvolvendo esse material. A Rede NIT Nordeste, que aqui para nós, no Nordeste, foi um grupo enorme, né, que deu origem também ao Profnit, ao CRQ de São Paulo, que nos fez esse convite, nós temos muito prazer de estar aqui com vocês, e a Deus por ter colocado em nossos caminhos os problemas, são muitos, mas Ele também nos conduz às ferramentas e pessoas para abordá-los, ou seja, a gente carrega a nossa cruz. Muito obrigada, era isso que eu tinha para partilhar com vocês. Muito obrigada, professora Cristina, pela excelente palestra. Acho que foi realmente de muita contribuição, né? Porque inovação é um tema que está em todas as áreas. Aproveitem, tá, pessoal? Eu vou estar fazendo as perguntas, aproveitem aqui o chat. A gente já tem 3 perguntas, fora algumas que a gente gostaria, né, de conduzir. Mas então eu vou colocar a primeira pergunta, que foi a Maria Osana que comentou, professora, que é o seguinte, né? A senhora explanou muito bem em relação à questão do coronavírus, né? Dos estudos clínicos que está acontecendo. Como que você analisa esses avanços no uso de medicamentos clássicos e novos para o combate do Covid-19? Qual que seria a sua opinião sobre esse tema? Olha, a primeira coisa que eu quero dizer, Osana é do Profnit, lá da UNB. Aliás, eu estou vendo também aqui o Ricardo Talib, lá de Ilhéus, não é isso? Um bocado de gente aqui que eu conheço, a Kelly Fernandes. Nossa, ô Kelly, você está onde? Ceará, o Douglas. Caramba, tem um bocado de gente aqui que eu conheço. Sejam muito bem-vindos. Olha só. Eu não vi ainda nenhum estudo clínico de um novo medicamento. Tá? O que eu tenho visto são medicamentos tradicionais, associações de classes de medicamentos sendo testados. Mas realmente não existe um novo medicamento que eu conheça. O que existem são os tradicionais que estão sendo utilizados em associações. Tá? Não sei se eu respondi à tua pergunta. Muito bem. A outra pergunta que ela também colocou, que é uma pergunta assim, muito, muito interessante, que é, considerando o novo normal, né, que vai exigir das instituições de pesquisa, de ensino, inclusive das públicas, avanços na criação de parcerias com empresas privadas. Como que você avalia essa nova demanda dos gestores e dos pesquisadores? Qual que será o novo perfil que esses pesquisadores precisarão adquirir? Que é um tema muito, muito interessante. Isso daí é essencial, tá? A Osana, ela foca nos pesquisadores, mas, por exemplo, eu tenho aqui um Barvani, que faz pós-doc aqui conosco no Profnit, e ela é a grande parceira de interlocução com a empresa da Química, certo? Então, ela é uma pesquisadora, mas ela já tem interlocução, inclusive é uma das inventoras das patentes do espectrofluorímetro, e ela, desde a graduação, que ela interagia com a Química, fazia visitas, visitava, a gente tomava cafezinho, conversava com eles. E eu lembro da primeira vez que eu fui na Química,
com o dono da Quimes, eu falei, olha, eu só quero 200 mil. Ela olhou para mim e falou, Cristina, nós somos uma média empresa, se nós tivermos 20 mil é muito. Eu falei para ele, tá bom. Então, se você aceitar e me der cartas de apoio, eu vou atrás do dinheiro do governo para a gente desenvolver e nós vamos continuar a parceria. Ele falou, estou dentro. Não falou assim porque ele já é até mais idoso que eu, falou, claro, Cristina, certamente. Certo? E aí, o que é que aconteceu? Nós descolamos cerca de 1.200.000 entre a FAP estadual, CNPq, CAPES, etc. E o espectro fluorímetro está no mercado. Então, esse é um dos exemplos de sucesso em que o governo financiou o Vale da Morte. Olha só, eu estou vendo também aí a esforço da gente fazer com a participação especial, que não é dinheiro da Petrobras, é dinheiro de impostos do governo, tá? E a Petrobras está encarregada de investir isso em TRL 5, 6, 7, por isso que a ANP fiscaliza e vê se de fato foi nos TRLs mais baixos, tá? E glosa se for nos mais avançados, TRL 9 é da empresa, 5, 6 e 7 é governo, então aí entra a participação especial. Mas afora isso, é o exemplo de sucesso que eu contei da Quimes, a gente teve que ir atrás disso. Estou vendo aqui também a Luciana Peixoto, lá de Portugal, ela é de Alagoas, mas está passando esse ano em Portugal, fazendo um pós-doc e ficou presa lá, sem voos, sem nada, morrendo de saudades do filhinho dela lá em Alagoas, certo? A Luciana, ela é uma economista, trabalha na área de gestão. Isso também é um aspecto importante, porque é importante a gente calcular o risco e calcular o sucesso das empresas no mercado e conhecer isso. Ah, mas Cristina, você é formada em astronomia e física, depois química, e você precisa entender isso? Claro, gente, como é que eu vou conversar com as empresas? Precisa entender a fundo? Não. Para isso existem pessoas como a Luciana, que é economista, ela cuida disso para a gente, não é? Então, não tem por que a gente ir a fundo nessas coisas. Mas a gente tem que ter uma ideia. Por exemplo, a Joélia, lá também está aí, que é professora do Prof. Unita, ela é administradora. Então, essa parte da administração eu tenho que ter uma noção. Mas ela tem que saber a fundo. Eu acho que era isso. Não sei se eu respondi. Não, tô ok, professora. Uma outra pergunta, na verdade, uma consideração que foi feita pelo Luciano, né? Que ele fez um processo de marca com o INPE, e ele comenta que é um processo muito moroso, um processo burocrático. Qual que é a sua percepção sobre essa questão da patente, professora Cristina? Olha só, então, Luciano César Carvalho, você fez uma apropriação de marca. A minha experiência de apropriação de marca é de sucesso, tá? Eu apropriei 2 marcas quando eu era gestora da UFMA, Rede NIT Nordeste e Prospect. Depois, como presidente do Fortec, eu apropriei Fortec e Profinit. Inclusive, eu estou vendo aqui a professora Wagner Viller Carvalho, que é a coordenadora acadêmica nacional desde abril do Profinit, ela me sucedeu. E antes ela coordenava justamente essa disciplina de propriedade intelectual, né, que a gente chama carinhosamente de PI. Então, ela é a craca dessa parte de marcas. E nós temos, usualmente, a necessidade de uma marca quando você tem alguns produtos a colocar no mercado, tá? Luciano, eu não sei se você fez por você mesmo ou se você contratou empresas, tá? Lembrando que essas empresas intermediárias com INPI, elas estão, na última década, cada vez se qualificando mais. Porque antes elas eram mais assim despachantes. Lembra quando a gente tinha o carro, que eu tenho 60 anos, né? E a gente mandava o despachante fazer as coisas no INPI, no Detran? Antigamente era assim também com o INPI. Mas hoje em dia a gente tem uma relação muito direta, muito forte.
E você deveria, talvez, procurar um núcleo de inovação tecnológica, Luciano. Não sei se você está em São Paulo, tá? Procura um núcleo de inovação tecnológica daí e tenta achar isso. Por exemplo, a Flávia do Carmo, que é do Ponto Focal do Rio de Janeiro, do Profinit, também está aqui. Oi, Flavinha, tudo bem? Como está seu neném? Aí, ela mesma, ela apoiou várias empresas na abertura de marcas. Não é tão difícil. Não sei se eu te respondi. Ok, professora. Tem mais uma pergunta agora da Maria Osana. Ela fala o seguinte, né? E as nossas linhas de pesquisa, devemos nos adequar para ofertar mais atividades nas áreas de nanotecnologia? Pois é, veja só. Linha de pesquisa é uma coisa que depende da formação da pessoa, tá? Eu não sou muito boa em nanotecnologia, por exemplo, mas me dê interfaces, aí, ó, eu dou conta, certo? Eu fiz a panela Tefal para petróleo e parafine, por exemplo, etc., porque eu entendo de interface. Então, se você entende de nanotecnologia, você continua com a sua linha de pesquisa de nanotecnologia, mas você já olha à volta para ver onde é que eu posso aplicar. Esse é o aspecto mais importante, tá? O que é que existe na sociedade que pode precisar do que eu conheço? Então, você não precisa mudar sua linha de pesquisa, tá? Inclusive, se você trabalha, é associado do CRQ e trabalha numa empresa, você não precisa abrir uma linha de pesquisa. Todos nós, usualmente, somos muito bons em alguma coisa. E temos ideias. Aí a questão de olhar para o mercado, olhar para a sociedade, ver onde essa ideia pode ser utilizada. Quer ver um exemplo? Quem já tentou abrir um saquinho de ketchup e tomou um banho e estava com essa roupa bonita, como eu pus hoje, ó, toda bonita aqui para falar com vocês, catapum, fiquei toda suja de ketchup. Alguém, num boteco, num barzinho, teve a ideia de pôr junto com o suporte dos guardanapos uma laminazinha onde você pega o ketchup e faz assim, tchum, e abre. Certo? Tudo bem, isso daí foi um TRL-1, a ideia. TRL-2 foi pegar uma lâmina, passar o saquinho e ver se realmente era possível ou só precisava de um sistema de tesoura. Aí viram que era possível. E por aí foi, houve um plano de negócios, houve uma apropriação junto ao INPI e seguiu em frente. Ou seja, você teve a ideia, você usa as suas competências, mas de uma maneira profissa, de uma maneira bem feita. Por exemplo, uma das coisas, nós temos no Profinit duas disciplinas. Uma é transferência de tecnologia, que ajuda a gente a entender a lei da inovação, como é que você pode fazer contratos, o que pertence a quem, clarifica uma série de mitos que a gente tem na cabeça. E tem uma outra disciplina que é empreendedorismo, tá? Em que nós usamos muito o ferramental disponibilizado gratuitamente pelo Sebrae. O Sebrae é o nosso grande tchan de empreendedorismo. Uma outra fonte importantíssima chama-se Amprotec. Renata, digita aí Amprotec para mim, no chat. Associação Nacional, AN, PRO-TEC, certo? A Amprotec é uma associação de CNPJs, tá? De ambientes de inovação, incubadoras, parques tecnológicos e por aí vai. Então, deem uma olhada, eles dão uns treinamentos ótimos, inclusive eles estão dando agora certificação, tá? Procurem um desses ambientes certificados, conversem com eles e aprendam a base, porque mais do que outra coisa, no novo normal, tá? Que agora eu já estou achando que não é mais novo normal, é habitual, está virando quase um hábito, certo? Em vez de eu viajar pelo Brasil fazendo palestras, eu estou na minha casa
fazendo uma palestra semanal, pelo menos, certo? E preparando para dar aulas virtuais. Então, veja, talvez o mais importante nesse momento é a gente... Lembra que eu falei que Deus nos conduz às ferramentas e pessoas para abordar os problemas? Nós não temos medo de carregar nossa cruz, nós não temos medo de correr atrás das coisas. Às vezes acerta, às vezes erra. Por exemplo, eu aprendi que eu não posso falar assim com as mãos, tá vendo? Porque depois que eu fiz o primeiro live, eu me assisti, eu vi que não era assim. Então, também na área de inovação, na área da sua linha de pesquisa, você pode ver o que está sendo feito no Brasil com isso. Olha a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, olha as áreas prioritárias, tá? Veja se você se encaixa nisso. Tá? Eu gosto muito de ouvir a Apex, a Associação dos Exportadores, de assistir às palestras, ao material que existe de empresas exportadoras. Cristina, você é uma docente da UF, uma professora titular, com artigos e patentes, para que você vai olhar isso? Porque a gente está no novo normal, no novo habitual, e se nós estamos vivos, com saúde, enquanto outros à nossa volta acabaram seu tempo aqui conosco, certo? É porque nós temos alguma coisa para fazer. Então vamos atrás, vamos ver o que é que precisa ser feito, vamos batalhar e vamos fazer o que a gente pode enquanto a gente está aqui, né? Não sei se eu respondi, Renata. Não, com certeza, professora. Uma outra pergunta feita pelo Sandro Tripica, espero que eu tenha falado o nome dele certo. Ele fala o seguinte: muitos produtos comercialmente disponíveis não possuem patente. Sendo assim, qual que é o melhor caminho? Uma patente de um novo produto ou uma segurança tecnológica? Isso daí é uma ótima pergunta. Veja só. Você agora, deixa eu ver qual é o nome dele, botar meus óculos. Sandro Tripichia. Acho que é Tripichia. Sandro Tripichia italiano, talvez. Isso é uma das coisas maravilhosas do Brasil. Nós somos uma mistura de culturas. Tem gente que acha que a gente é uma mistura de raças. Nós também somos, né? Os filhinhos nascem com pintinha preta no bumbum, que significa que tiveram ou asiático ou afro. Mas eu estou em Portugal, minha família está lá há um tempão, então provavelmente foi na época ou das invasões ou da escravatura que houve em Portugal em 1580, século XVI. Portugal também já é misturado. Aqui também temos misturas. Mas o mais importante não é isso, é a mistura de culturas. Cristina, por que você está falando disso se a gente está falando de produtos no mercado? Vou chegar lá. Então, veja, sempre que há uma mistura de culturas, e principalmente uma coisa que nós temos aqui no Brasil é um respeito cultural, tá? Porque a nossa avó, ou o nosso primo, ou o nosso cunhado, ou a nossa mãe é de uma cultura, outra é de outra cultura. Eu gostei do nome de Tripichia, porque pode ser realmente italiano, mas também tivemos muitas pessoas dali da Norte de África vindo, iranianos, iraquianos, etc. Então, veja, o que é que acontece? Nós temos essa diversidade de culturas. Então, quando nós vemos um problema, nós vemos várias possibilidades de soluções. Também, nós tivemos, nas últimas 2 ou 3 gerações, que sobreviver, porque muitos de nós são oriundos de emigrações recentes. Então, nós temos que procurar uma maneira, nós olhamos o mercado, nós olhamos a sociedade, nós pensamos, como é que eu vou me safar? Então, isso nos leva a que sejam colocados muitos produtos no mercado. Também nós mostramos, há uns 5 anos atrás, uma robustez do mercado interno brasileiro, enquanto a recessão pegou a Europa, a América do Norte e outros países considerados primeiro mundo,
nós não entramos tão rapidamente na recessão, porque nós tínhamos uma robustez no mercado interno. Então, nós também somos alvo de alvos mercadológicos de uma série de outros países, tá? Então, realmente, nós temos várias coisas. Agora, quando colocar uma patente, eu vou ir para a fronteira amazônica, para uma árvore linda, maravilhosa, majestosa, chamada Copaíba. Copaíba, os pesquisadores das universidades, da academia, fizeram um trabalho TRL3 maravilhoso. Eles viram que ela é boa como um spray para garganta, antimicótico, ela é anticancerígena, ela é uma série de coisas. Publicaram em artigos. O TRL4, patentes, não é predominantemente brasileiro. Ele é da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão, que não tem floresta amazônica, não são equatoriais. Então, o que aconteceu? Esse conhecimento foi dado de graça para a sociedade. Só que, hoje em dia, se eles põem uma patente e protocolam essa patente aqui no Brasil, nós temos que pagar pelo nosso conhecimento, que foi baseado em conhecimento tradicional das populações daquela região. Então, aí entra um aspecto de soberania nacional. Aí a gente entra com Itamaraty, a gente entra com o Ministério MMA, a gente entra com o CIGEM, que é a traçabilidade da biodiversidade, e quem é do CRQ tem que estar muito ligado nisso, tá? E nós começamos a fazer parte do tratado internacional, justamente dos países que não mataram sua biodiversidade para se desenvolver, como aconteceu na Europa, na América do Norte, tá? O que é que eles fizeram? Há cerca de algumas décadas, eles mataram a biodiversidade, acabaram com tudo. Pum! Depois começaram a ver que isso não era bom, então hoje estão muito preocupados com o meio ambiente, etc. e tal. Nós, que somos os países, sei lá, brigas, subdesenvolvidos, terceiro mundo, não passamos por essa fase que eles chamam de revolução industrial. Então, nós estamos numa situação de deter os direitos de acesso a novos produtos e processos baseados em biodiversidade, ou baseados em cultura, por exemplo. Vocês sabiam que caipirinha teve um pedido de patenteamento na França? Caipirinha é brasileira, não é? Caipirinha é o quê? É uma mistura cultural brasileira que leva a uma bebida deliciosa. Oxe, quem não gosta, né? É verdade. Então, veja, patentes. Para uma pessoa física ou uma academia, é R$90 para protocolar. Ah, mas eu não sei escrever. Procura o núcleo de inovação tecnológica mais perto, se apoie, tá? Ah, mas eu vou contratar uma empresa. Tudo bem, se você é uma transnacional, uma grande empresa, pague 4 mil, 10 mil por uma patente, certo? Para eles escreverem, para eles tomarem conta dos prazos. Se não, procure uma parceria com o núcleo de inovação tecnológica, porque eles sabem fazer esse trabalho, eles podem lhe apoiar. Tá? E, principalmente, isso é importantíssimo na escala TRL, faça o seu plano de negócios, porque patente é um dos elementos que pode ser essencial, crucial para o seu negócio dar certo, pode ser apenas um acessório. Tá? Então, Sandro Tripicchia. Ele falou, professora, que é italiano mesmo. Ele comentou aqui no chat. Oh, coisa boa. Era onde eu ia, mas aí começou a confusão do... É a minha última viagem no meu pós-doc, eu falei, eu vou me dar o direito de ir até um congresso do meio ambiente. Mas como começou a Covid-19 lá antes, eu fiquei, quer dizer, estou no 5º mês de isolamento já. É um bocado, né? Okay. Ô, Renata, e aí?
Muito bem, professora. Tem uma outra pergunta do Wagner Rodrigues. Ele comenta o seguinte, que ele é professor da FATEC, de Jaboticabal, que tem essencialmente perfil de formação para o mercado industrial. Aí a pergunta dele é o seguinte, na sua opinião, professora, cabe na matriz curricular da graduação que contempla especificamente a propriedade intelectual na formação do tecnólogo? Essa pergunta é do Wagner Rodrigues, ele é professor da FATEC de Jaboticabal, aqui de São Paulo. O Wagner, não só cabe, como é obrigatório, tá? Como eu falei, por aquele artigo da Lei da Inovação, se você é uma instituição de ciência e tecnologia, você tem que formar, com formação de recursos humanos, você é obrigado, tá, por lei, a formar em propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação. Tá? E enquanto nós não formos formados, nós somos um ótimo mercado para outros países. Por quê? Não sei se vocês tiveram aulas na vossa graduação, no ensino médio, no primário. No primário vocês estudaram os inventores brasileiros? Porque o currículo mínimo, a nova legislação, tá? Ele já insere a ideia de empreendedorismo e tecnologia no ensino fundamental, tá? Nós temos que começar isso desde o início. Não podemos escapar disso. Quem são os inventores brasileiros? Como é que se faz um modelo de negócio? Como é que se trabalha com dinheiro? Então, vamos vender cocadinha? Vamos, a sua mãe faz. Quem vai fazer isso? Como não vai ser? Qual é o seu modelo de negócio? Isso é essencial. E no caso das universidades, nós temos, na graduação, nós temos já que trabalhar a base tecnológica. Não sei se vocês sabem, acho que todo mundo aqui sabe, mas vale a pena mencionar, que as exportações brasileiras, a balança comercial brasileira de média e média-alta tecnologia é negativa há muitos anos. Tá? Então, quem é o arrimo de família, falando a baiano? Tá? O arrimo de família é o Centro-Oeste, é o agronegócio. Eles é que nos mantêm com uma balança comercial positiva, eles associados por grandes equipamentos, tratores, etc. Então, gente, um país que tem essa criatividade, e, olha, eu não sei, mas nos outros países onde eu morei, as pessoas trabalhavam mais ou menos 6 horas por dia, aqui a gente trabalha 12. Tá? Então, nós somos trabalhadores. Nós temos criatividade, nós temos essa capacidade cultural, nós temos biodiversidade. O que nós não temos é, não sabemos como sair num TRL1 ideia, 2, contei para os meus colegas, fiz os primeiros testes, para um TRL9, produto no mercado. Então vamos nos formar, procura o Sebrae, procura a Amprotec, procura o Profinit, é gratuito, e vamos seguir em frente, aprender. Perfeito, professora. Muito bem. Uma pergunta, professora, que tem sempre sido feita. Qual que é a diferença entre uma startup, uma incubadora e uma aceleradora? Porque esse termo tem sido bastante discutido, mas o que isso é, né? O que cada um é? Tá bom. Renata, eu vou começar com o spin-off, certo? Por exemplo, eu falei com a Bervânia Taí, ela está fazendo pós-doc conosco, hoje em dia, certo? Se ela abrir uma empresa, ela interage com a Química. Se ela abrir uma empresa para oficialmente interagir com a Química, ela pode, por exemplo, ter um contrato com a Universidade Federal da Bahia para usar os grandes equipamentos que nós temos de caracterização. E ela pode fazer um modelo de negócio em que ela dá todo o suporte técnico e interage com a Química, com isso amplia o mercado da Química, a Química vai gostar, certo? Então, isso é o que a gente chama de spin-off. Tá? Saiu de um lugar, no momento acadêmico, e fez a sua empresa. Ou, por exemplo, digamos que você trabalha para a Ford e você descobriu alguma coisa que a Ford precisava.
E aí, então, você abre a sua empresa e você vira um fornecedor da Ford. Também é uma spin-off da Ford. Muita gente acha que spin-off é só de academia, mas não é, pode ser também do setor empresarial. Pronto. Uma startup pode ser, tá, uma empresa spin-off com algum negócio escalável ou não. No Brasil, startup é muito utilizado para empresas que estão no TRL 4, 5, 6, certo? E precisam de apoio, por exemplo, do Sebrae ou da Amprotec para aumentarem a maturidade do seu produto e entrar no mercado. Tá? Empresas unicórnios são as startups que o negócio foi escalado de uma maneira que elas, nos primeiros 3, 5 anos, fizeram R$1 milhão, ou de euros, ou de dólares, ou seja, que deram muito certo, cresceram muito rápido. Tá? E aí a gente entra nos tais dos ambientes de inovação, que são associados à Amprotec. Por exemplo, uma incubadora, ela pega uma empresa que está nessa, uma empresa usualmente pequena, às vezes ainda até sem CNPJ, ajuda a abrir CNPJ, ajuda a capacitar em como fazer um modelo de negócios, ajuda a indicar as fontes de financiamento para vencer esse vale da morte, da maturidade tecnológica dos TRLs baixos, etc. Vocês, se quiserem, entrem lá na Amprotec, vocês vão ver o mapa disso. Ou então, vocês entrem naquele link do Profinit, que tem lá publicações, livros Profinit, e olhem um capítulo de exemplo que a gente criou, em que a gente focou as empresas de captura e sequestro de CO2, ou seja, das mudanças climáticas, tá? E a gente fez um exemplo do que é spin-off, startup, incubadora, unicórnio, ou seja, é assim bem didático. A gente pegou esse setor do mercado, inclusive uma coautora é uma das consultoras da Petrobras, a Ana Paula Santana Musso, justamente na área de mudanças climáticas. Tá? Então está bem didático, dá para você entender isso bem. E finalmente, uma aceleradora. Também é um tema que não está assim muito claro, depende muito do tecido social. Olha que bonito, tecido social. Por exemplo, nos Estados Unidos, no Vale do Silício, pode ser uma coisa. Aqui em Salvador da Bahia, no Parque Tecnológico, pode ser outra. No Porto, eu gosto muito de ir no Porto, porque eles têm acelerador e têm Instituto Pedro Nunes, que é a incubadora mais premiada, né, da Europa. E falam português, é um bom lugar para você fazer visita técnica quando tiver aviões para lá, né? Porque com esse Covid-19 está complicado, tá? Mas normalmente ela pega uma empresa que já é de médio ou de grande porte e dá infraestrutura para que haja aceleração de alguns negócios, de alguns setores da empresa, tá? Então, acho que eu respondi, Renata. Sim, respondeu sim, professora. Você não gostaria de juntar alguma coisa, Renata? Alguma opinião tua nesse aspecto também? Sim, na verdade, assim, o que eu vejo, assim, falando dessa questão, né, da inovação, porque hoje eu estou na indústria, né, então, assim, eu estou do outro lado, e eu vejo, e também eu estou um pouco na academia, eu percebo que essa questão da competência de transformar, né, uma grande ideia, que é o que você comentou, né, professora, da invenção, em algo que é inovação, que é algo comercial, né? Então, isso estava bem assim com a pergunta que eu ia fazer daqui a pouquinho, porque como que a gente chega nisso, né? Porque quando eu percebo, quando a gente olha para outros países, as universidades, elas estão muito mais focadas em resolver problema da sociedade. Eu não estou dizendo que no nosso caso não seja assim, mas eu vejo que tem uma oportunidade, né? Ainda bastante grande para que a gente possa. Então, como que a gente, né, pode se ligar mais? Eu acho que quais são os desafios, né? Ou seja, de você ser um pesquisador, de você conseguir, porque eu percebo que tem uma linguagem que eu acho que até você comentou, né, professora?
que para você conseguir transformar em plano de negócio, né? De falar, porque quando você está na indústria e você vai falar de um projeto com algum alto diretor, né? Com o que a gente chama de alta direção, ele quer falar de valor. Quanto que eu vou ganhar? Em quanto tempo? Então, assim, como que você consegue, né? Mas espera aí, né? Eu estou pensando ainda na minha invenção, como que eu torno isso? Então, acho que esse é um ponto que eu percebo que tem uma oportunidade grande ainda para a gente, né? Que a gente consiga falar. Então, qual que é a sua percepção? Olha, você tocou no ponto, tá? Realmente o empresário precisa de lucro, até porque ele tem que sustentar toda a infraestrutura, né? Os seus empregados, etc. E ainda tem que comprar um carro novo, e tem a esposa, tem os filhos, entendeu? Não dá para entrar assim, não, vou fazer. Não, você tem que ver se o que você vai investir, você vai ter um retorno que justifica, não é? E para isso, existe um balanço entre o que você tão bem falou, que é o valor, né? E o risco. Tudo bem, grandes riscos, grandes valores, não é? Inclusive, o pessoal costuma brincar que são os projetos Blue Sky, céu azul. Tá? Exatamente. E aí, para você conversar com o empresário, ou seja você, por exemplo, um empregado do próprio empresário, seja você da academia, que se aplica a todos nós, tá? Você tem que entender um pouco de valoração. Tá? O que é valoração? Valoração é, tudo bem, quanto eu vou investir, daqui a quantos anos eu vou ter o retorno desse investimento? É melhor eu investir na bolsa, na poupança, ou nesse investimento? Uma vez, há uns 4 ou 5 anos, eu tive o prazer de aprender muito com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, porque eu fui dar justamente a disciplina de negociação para eles, um treinamento de uma semana, e aí nós usamos a planilha Excel do Sebrae, do Canvas, para fazer a valoração. Então, nós entramos, os insumos, etc. e tal, e nós vimos que em 3 anos, para a tecnologia que nós estávamos fazendo, nós tínhamos um retorno de 50 vezes mais. É um bocado. E, principalmente, os empresários não sabiam usar a abençoada da planilha Excel. Então, quando deu quinta-feira, eu falei, era à noite, né? E sábado, durante o dia, eu falei, faz o seguinte, tragam os vossos filhos para a próxima aula. Então, vários deles trouxeram os meninos, as meninas e tal, e aí sentaram, trabalharam sexta à tarde, sábado de manhã, já fizeram as rodadas de negociação, sábado à tarde, foi ótimo, porque foi um aprendizado familiar e eu acredito que depois eles vão poder utilizar isso. Então, sim, você tem que saber valorar. A gente tem lá naquele link que eu dei para vocês, do Profinit, deixa eu digitar aqui, www.profinit.org.br, tá? Nós temos lá em publicações os livros Profinit. E um dos capítulos que eu escrevi com o professor Irineu Frei, lá da Federal de Santa Catarina, também do Profinit, por sinal, de lá, é sobre valorar, os métodos de valoração. Você tem fluxo de caixa descontado, você tem comparação com produtos no mercado, você tem depois redes neurais e tal, tem uma série de possibilidades, tá? Mas, normalmente, quando eu dou esse treinamento, esse mini curso ou essa disciplina, e o Profinit tem essa disciplina também, você pode fazer com um aluno especial. Mas eu trabalho, eu não posso. Poxa. Mas se as disciplinas são dadas sexta à noite e sábado. Claro que eu posso, certo? Ou você pode ir também para o Sebrae, você pode pedir para a Protec, tá? E aí, a gente sempre pega um exemplo concreto e a gente divide a turma em 2. Uns têm a tecnologia, outros querem. Os 2 valoram separados. Sempre dá diferente a valoração, aí eles se ajustam. É sempre bem interessante. Isso é uma coisa que você pode aprender. E quando for falar com o empresário, você fala, olha,
o seu risco é esse, o seu retorno é esse. Quando eu fui falar com a Quimes, há alguns anos atrás, eu nem sabia o que era valoração. Depois eu aprendi e quando eu fui falar, eu já falei, olha, o preço pode ser esse, aqui está como é que seria, como é que não seria. A gente chegou à conclusão que aqui o risco seria muito grande, não poderia usar os seus recursos. Por isso a gente precisava do governo. Como eu falei, né, os TRLs medianos, até o TRL 8 tem que ser governo, não tem como. Não, perfeito, professora. Tem uma pergunta da Maria Osana também, que ela comenta o seguinte, o que ela percebe, né? Que na universidade tem uma questão, uma cobrança muito grande pela produção científica, né? E nessa questão agora do novo normal, né? Como que fica essa cobrança desses artigos e na produção dos pesquisadores? Então, veja só. Nós temos que pensar quem cobra, certo? Essa é a primeira pergunta. Quem está cobrando? Para quê? Por quê? Tá? Às vezes, o seu papel, a sua vocação, pode não ser fazer publicações, ir para o TRL3. Pode ser ir também para o TRL3 e passar para o TRL4, patentes. Ou pode ser ensino. Universidades estão de ensino, pesquisa e extensão. Ou pode ser extensão. Tá? Nós não somos obrigados a fazer todos tudo igual. Então, cada um de nós tem a sua própria vocação. E voltando ao foco da nossa linha, do nosso bate-papo aqui. Se você teve uma ideia, certo? Você precisa publicar? Não. Passou pelo TRL3 sem publicar? Passou. Foi para o TRL4, uma patente. O que eu coloquei foi uma norma. Usualmente, a gente publica no TRL3. Eu, no meu laboratório, muitas vezes inverto. Eu descobri uma coisa interessante, eu jogo no TRL4 patente, protocolei no INPI, e aí vou para o TRL3, artigo. Certo? Como eu falei, os artigos aparecem a partir do TRL3, as patentes a partir do TRL4. Agora, qual é o meu modelo de negócio no meu grupo? Essencialmente, são dois modelos de negócio. Tá? Formação de recursos humanos para o que a sociedade precisa e não para o que a gente imagina que seja, certo? E aí, a maior parte dos meus alunos, eles não fizeram concurso, não estão na academia, eles estão em empresas. Ou alguns abriram o próprio negócio, tá? E a outra vocação é desenvolver coisas que o mercado precisa, que a sociedade precisa. Às vezes, por exemplo, não é nem uma coisa que seja o mercado. Por exemplo, eu orientei o Leandro num trabalho de conclusão do curso do mestrado do Profinito, e o que ele fez foi um e-book para os alunos do Fundamental aprenderem noções de inovação tecnológica, de empreendedorismo. Quer dizer, primeira, segunda série, certo? Então, qual era nesse caso a gente estava disseminando a lei da inovação e atendendo o currículo mínimo da parte do empreendedorismo. Então, veja, depende muito do que você tem como objetivo. O artigo e a patente é uma consequência. Por exemplo, quando eu gosto muito de mapear patentes, mapear estudos clínicos. Agora eu publiquei esses 3 artigos de estudos clínicos sobre o Covid, que não vão servir para pontuar, por exemplo, uma bolsa de produtividade em desenvolvimento tecnológico do CNPq, porque eu mandei meu projeto na área de energia, são da área da saúde. Mas era uma coisa que a sociedade estava precisando. Então, eu costumo dizer assim, a gente vai fazendo e vai gerando coisas, não é? Por exemplo, eu tenho um outro artigo, né, em 2019, numa revista muito boa, Nivelar,
que é uma coisa que eu fico revoltada. Eu vi muitos amigos perderem familiares com câncer. E a vacina do câncer já está aí, já está disponível. Certo? Então, esse artigo que eu fiz foi um mapeamento patentário ligado à vacina do câncer, que usa o CpG-ODN e o OX40. E com ele disseminar isso. Também não vai contar para pontuar, para ter uma bolsa DT na área de energia. Mas o que é que eu fiz? O meu papel na sociedade, não é? Carreguei minha cruz e fui à luta. Muito bem. Não sei se eu respondi. Não, eu acho que assim, só para finalizar, né, a gente tem 4 minutinhos. Então, assim, qual que é a mensagem principal? Quero começar, vou hoje ser inovadora, inovadora. Primeiro passo, o que eu tenho que fazer, professora, para a gente fechar com chave de ouro? Classificar o seu TRL. Procure um NIT, classifique. Entretanto, no paralelo, faça alguns treinamentos no Sebrae para ver como é que se abre uma empresa. Ah, mas eu não sei se eu vou abrir. Claro que você não sabe. Vá lá, faça o treinamento e descubra, não é? Eu mesma nunca abri uma empresa, não é? Mas quem sabe, né? Terceiro, não tenha medo de trabalho, não tenha medo de errar, porque a gente só, as pedras no caminho, né, aparecem, alguns caminhos bloqueiam, outros se abram, tá? O quarto é muito pessoal, tá? Bote fé, é o que a gente fala aqui, que é uma mistura de fé e esperança, tá? E o bote fé baiano, ele se aplica a qualquer maneira que você escolha para falar com o universo, com Deus, como for. Certo? E tem muito a ver com a certeza e a força interior e a coragem de continuar. Tá? Eu, pessoalmente, eu boto o joelho no chão 2 vezes por dia no meu tercinho. Tá? É o meu jeito, né? Eu fui criada com Fátima, com Portugal, até os 15 anos, quando eu vim para o Brasil. Então, cada um de nós tem o seu jeito. Tá? Então, competência, persistência, procure coisas novas e informações. E tem um quarto que é parcerias, negocie, não tenha medo de negociar, não tenha medo que lhe roubem. Aprenda a negociar, porque a gente só caminha a partir do TRL. Até o 6 a gente ainda vai sozinho. No 7 e no 8 a gente precisa de parceiros empresariais ou grandes empresas para a gente ter fornecedores, senão não chega no TRL 9. Renata, eu acho que é isso, não sei. Não, Eu perfeito, tenho certeza professora. que você também tem algumas sugestões, porque você vivencia isso muito. Não, com certeza, não, eu acho que é o começar, né? O dar o primeiro passo de ser curioso, como você comentou, né, professora, de buscar informação. Acho que nunca antes a gente teve, como tem agora, informação de falar de startup, de dar nossa contribuição na sociedade, de começar a falar disso, né? Por exemplo, onde não tem, que tem muito lugar que não conhece. Então, eu acho que é fazer o nosso papel, como você comentou, né? Da forma que a gente sabe. Um sabe ensinar, o outro sabe realmente fazendo parcerias, né? Então, cada um com a sua vocação. Eu acho que esse é o ponto principal. Só comentar, então, para a gente finalizar, não sei se a Andrea vai querer comentar alguma coisa, mas, assim, tem muitos parabéns aqui comentando do quanto da simplicidade que foi discutida, o quanto foi gostoso escutar. Então, comentar e traduzir aí de uma forma da palestra, professora. Então, vou ter que comentar, né, gente? Senão não sou eu. Para quem me conhece, professora Cristina, muito obrigada. Acho que essa transmissão aí de conhecimento, a gente costuma dizer que não tem preço, né? Você se dedicar a esses momentos, mas principalmente, né, mostrando aí que, assim, muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças e hoje a gente consegue mostrar que já não é mais tanto dessa forma, né? Existem caminhos, existe aí apoiadores, né? Várias pessoas que estão trabalhando nisso. Eu acho que essa desmistificação, acho que ela é fundamental e necessária. Realmente a gente sempre compartilhar aí com os nossos profissionais sempre, né? Renata, um super beijo, obrigada aí por aceitar o convite, né? De mediar
esse bate-papo, que eu acredito que foi muito mais um bate-papo, e achei ótimo. Aprendi bastante também, a gente já tinha aprendido nas nossas prévias, né? A professora também já tinha mencionado algumas coisas na nossa prévia, mas eu achei que foi assim, muito bom, maravilhoso. Espero que a gente possa repetir em outros momentos, até mesmo aprofundando o assunto. E tem uma coisa super válida nessas, assim, lógico, não a questão, mas o Covid trouxe algumas acelerações, vamos dizer, né, de algumas ações, né? A gente fazer alguns eventos nessa modalidade online, dá aí oportunidade de a gente ultrapassar fronteiras, né? A gente vê pessoas, né, de Taquaritinga, aqui no interior de São Paulo, que não é tão próximo aqui né, para quem conhece o estado, não é tão próximo aqui da capital, da nossa sede, que fica em São Paulo mesmo, na capital. Né? A gente tem várias pessoas do Nordeste, né, a professora aí da Bahia, que conseguiu compartilhar esse conhecimento com a gente. Então, quer dizer, a gente tem também que ver alguns lados positivos. Acho que forçou um pouquinho a barra para que a gente pudesse aí, né, da nossa resistência, né, dessas modalidades um pouco mais, né, virtuais, a gente teve que se render meio forçado, mas eu acho que trouxe benefícios também, né, para que a gente pudesse aí compartilhar esses conhecimentos. Tá? Agradeço a todos, né, que permaneceram até o final, acho que foi super bom, né, e espero que a gente possa repetir em outras ocasiões. Gente, em nome do Conselho Regional de Química aqui da 4ª Região, do Estado de São Paulo, agradeço a todos a presença e, mais uma vez, professora Cristina, muito obrigada, e Renata, um forte abraço. Também, né, agradeço a Profinite, a Fortec e a Faculdade Federal da Bahia, né, pelo apoio todo que nos deu, e, é claro, a querida Sabrina, que foi aí a mentora do evento. Um super beijo, Sabrina, né? Eu até queria que ela tivesse feito aqui as honras, mas não consegui convencê-la, viu, professora Cristina, né, de realmente compartilhar com a gente esse momento. Tá bom? Muito obrigada a todos e se cuidem e esperamos vê-los em outros eventos nossos. Um super beijo.